The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Vou dar início então à aplicação do webinar sobre Cipterm RH. Nós vamos fazer então uma pequena simulação deste exemplo, ou seja, deste exemplo prático, da introdução desta moradia, através da introdução de dados, o cálculo da envolvente, o dimensionamento e análise de resultados e a obtenção de peças escritas e desenhadas. Então a envolvente que vamos estudar será esta que está aqui introduzida. Eu vou abrir uma obra onde não temos estes dados introduzidos para vos explicar como é que então fazemos a introdução de dados. Quando iniciamos a obra temos sempre a possibilidade de definir qual é o tipo de edifício que vamos calcular. Se é uma moradia unifamiliar, multifamiliar, oficial, sendo que, e tendo em atenção que o Cipterm RH está neste momento programado para edifícios de habitação novos. Okay? A partir daí, em dados de obra, temos a possibilidade então de definir a altitude, apesar de que ela já vem por defeito, consoante a localização que nós estamos. Neste momento eu poderia importar outra localização, neste caso para Braga, porque a localização está definida em Braga, iremos ver a seguir, ou então posso eu, a qualquer altura, modificar estes valores. Eu vou aceitar então estas condições. O tipo de terreno será para o cálculo então da transmissão térmica pelo terreno, novo módulo que o programa tem segundo a norma europeia. Aqui temos então a referência da condutibilidade térmica do terreno e dados de projeto será então a definição do empreendimento, da moradia, de freguesia, de concelho, etc. Relativamente aos parâmetros térmicos, dentro dos parâmetros térmicos podemos definir várias opções, como seja ativar ou desativar alguns módulos extra que o programa possui. Neste caso, por exemplo, cálculo pela norma ISO 13370, ou seja, transferência de calor pelo terreno, o cálculo do fator B segundo a norma 13.789, se não ativarmos o programa vai usar então a formulação do próprio regulamento. Na análise dos pontos térmicos lineares, se vamos calcular pelo que está definido pelo RH ou pela norma ISO 14.683, e para além disso outro módulo extra que é a análise das pontes térmicas lineares segundo a norma 10.211, ou seja, o cálculo das pontes térmicas lineares por menos finitos. No caso da definição manual, em qualquer situação não concordando com alguma ponte térmica, nós podemos forçar essas pontes térmicas lineares, nós podemos forçar qualquer um desses valores, ou seja, para fachada com varanda, com cobertura, fachada com pavimentos, nós podemos forçar estes valores, ou seja, escolher o valor que pretendermos e a partir daí o programa vai ignorar o cálculo, seja pela norma, seja pelo regulamento, e vai usar o nosso valor. O cálculo de coeficientes de transmissão térmica de fontes térmicas planas. Bom, se no caso dos pilares e das vigas, nós os pilares podemos fazer a introdução dos pilares como se fosse uma parede, através do seccionamento da própria parede, como vou demonstrar. Mas no caso das vigas, nós precisamos defini-las aqui. E no caso, por exemplo, do de vigas da envolvente exterior, nós neste caso definimos por camadas, e ao fazermos por camadas, o que nós iremos fazer é criar camada a camada a nossa viga. Neste caso isto é muito simples, ou seja, nós poderemos criar uma nova. As paredes e as lajes e os PTP já estão criadas neste exemplo, mas quando inicia uma obra nova, isto estará a branco. E a partir daí colocaria uma referência e tem a descrição então detalhada em que vão colocando as várias camadas que esta PTP de viga tem. A forma de eu criar a PTP da viga, paredes, lajes, é exatamente igual, ou seja, nós vamos colocando camada a camada. Neste caso faríamos mais. Dentro do mais, eu poderia criar um material se ele não existisse no programa, ou então a qualquer altura eu posso importar da biblioteca do NEC qualquer um destes materiais. Por exemplo, se nós tivéssemos isolante um XPS, eu aceitaria, colocaria a espessura que pretendesse. Se tivesse depois botão armado, iríamos novamente àquele comando, íamos a botões, botão com porcentagem de armadura 1%, e íamos então
criando camada a camada esta zona da viga. Okay? O mesmo se aplica então às paredes e às lajes. Relativamente a mais opções do programa, no caso da orientação, na orientação é importante definirem logo de início, porque isto pode ficar esquecido. Isto basicamente basta dar 2 cliques e definimos a orientação. Se eu tiver o ortogonal ligado, quer dizer que eu posso fazer 0, 90, 180 e 270 graus. Se clicar aqui, estão a ver que a indicação, ou seja, o sentido do norte, fica definido nesta orientação. Posso também fazer captura, posso capturar também a arquitetura. Caso a roda dos ventos esteja desenhada, ou então a orientação do norte esteja desenhada na arquitetura, nós podemos fazer a captura. Ou então, se eu souber o ângulo, eu posso, clicando nesta opção e desativando o ortogonal, picar num ponto qualquer e picar noutro ponto qualquer e digitar, por exemplo, 47 graus. Enter, Enter, e o norte fica então a 47 graus. Okay? São as várias formas que tem para a colocação da orientação ao norte. E a partir daí fica tudo orientado no programa. Relativamente às plantas grupos. Nas plantas grupos, nós definimos então quantos pisos é que temos no nosso edifício. Ou seja, nós com esta opção aqui criamos um piso acima da rasante, com esta opção aqui criamos um piso abaixo da rasante. A partir daí, colocamos então a altura que esse piso vai ter. Okay? Na localização, então, é que definimos onde é que se encontra a nossa envolvente e a partir daí, aceitando, temos então o município e entramos para aqui. Relativamente então às arquiteturas, ou seja, depois de eu criar os grupos, eu posso importar as máscaras. Importando as máscaras, ou seja, basta fazer mais, vamos pelo explorador do Windows até à diretoria onde guardamos as máscaras e importamos para o programa. Após a importação, o que nós vamos fazer é a atribuição destas máscaras, ou seja, deste lado estarão os grupos que nós criamos no programa e deste lado estão as arquiteturas que importamos. E a partir daí basta só fazer a concordância, ou seja, quando estiver no grupo piso 0, quero ver a arquitetura do piso 0, piso 1, piso 1, piso 2, piso 2, cobertura, cobertura. Ok? Depois aceitando, aceitando. Neste momento encontramos-nos no piso 0, estamos a ver a arquitetura do piso 0. Então, a partir deste momento podemos começar a fazer a introdução dos dados. Ou seja, nós vamos aqui a elementos, muros e divisões, parede exterior. Na parede exterior, vamos escolher então a nossa parede tipo 1, parede exterior 1, pode ser da mesma forma como explica nas vigas, aqui a coisa é a mesma, ou seja, basicamente o que foi definido foram as camadas no primeiro plano, que é uma parede com um plano, foram criadas todas as camadas que constituem esta parede, e nesta parede aqui, neste lado aqui, nós vamos ter um talão de viga. Se vamos ter um talão de viga, então vamos ativar aqui BTP de vigas, talão de viga de 20 cm. Fazemos aceitar. Agora, como eu tenho a arquitetura, vou clicar no F3, ou naquele símbolo que está ali, que são as capturas, vou capturar a interseção de linhas e a partir daqui o programa captura-me esta interseção no exterior da nossa envolvente. Ao picar aqui, eu vejo que a minha parede está ao eixo. Se está ao eixo, eu posso então colocar como elemento situa-se à direita da linha introduzida. Quer dizer que agora a minha parede vai crescer para o lado de dentro. É sempre preferível fazerem a introdução pelo contorno exterior. Porque caso tiverem que diminuir ou aumentar a parede de espessura, ela vai diminuir ou aumentar sempre para o lado, sempre do lado interior, caso tenham restrições por causa do contorno exterior do edifício. Né? Então vou picar neste ponto, vou picar neste ponto. Clico no botão direito rápido, termino a introdução desta parede e vou introduzir agora estas aqui e esta aqui. Eu não fiz uma introdução contínua, porque está uma parede mieira e estas duas não têm talão. Logo clicamos no botão direito rápido, retiramos o isto do talão de viga e colocamos parede aqui, aqui. E vamos colocar esta parede aqui até aqui. Esta parede é uma parede mieira, então, botão do rato novamente, selecionamos então a opção parede mieira, selecionamos a nossa parede tipo 1, parede mieira, tem talão de viga, 20 cm, faço aceitar e pico deste ponto até aquele ponto. Então tenho o meu contorno exterior definido. A partir daqui vou fazer a introdução das minhas paredes interiores. Então, neste caso, vamos aqui, elementos, muros e divisões, parede interior. Na parede interior, então, temos a nossa parede interior 1, tipo 1, faço aceitar e vou fazer a introdução desta parede usando as capturas na mesma.
e tenho então os meus compartimentos já circundados. Ou seja, a partir daqui, o que eu posso fazer? Posso fazer a introdução dos envidraçados, das aberturas, digamos assim. Então, vamos aqui elementos, aberturas, eu vou colocar primeiro, por exemplo, porta. Porta, temos então um portão de garagem e temos uma porta de madeira. Isto, da mesma forma como podemos definir paredes, também definimos as características das nossas portas. Temos então portão da garagem, o portão da garagem vai daqui até ali, então clicamos no início, no final, e a partir daqui tenho portas de madeira, ou seja, porta de madeira, aceitar, aqui no início, no fim da porta, início no fim da porta, início e fim da porta, e ali no início e no fim da porta. O programa está também a capturar, continua a capturar a arquitetura, como podem ver, as capturas continuam ativas. A partir daqui, temos então ali dois envidraçados. Botão direito do rato, cancelamos este comando, vamos então a elementos, aberturas, caixaria exterior e abertura envidraçada. Pronto, e a partir daqui, temos o nosso envidraçado tipo 1, tem estas características, podem ser tudo que estiver aqui pode ser editado ou alterado. Tem caixaria, que tem também estas características, também podem ser editadas, e no caso de acessórios também podia ter uma persiana exterior de cor intermédia, por exemplo. E vou dizer que a altura da abertura são 2,20 m, por exemplo, ou 2 metros, tá? E a altura ao parapeito são 0 metros. Tá? Aceitar. E vou então colocar a minha janela daqui até aqui, e esta janela daqui até aqui. Neste grupo tenho também então uma laje térrea. Então vamos aqui, elementos, laje térrea. Vou colocar um pavimento térreo, faço aceitar e vou picar então no contorno exterior da envolvente. Se eu visualizar então uma vista 3D, nós podemos ver que a parte da envolvente estará já introduzida. Okay? Portanto, a garagem, as portas e os envidraçados deste lado. Okay? E a nossa laje térrea. O que nos falta definir neste grupo? Falta-nos definir os compartimentos. Pronto. No caso dos compartimentos, vamos aqui a compartimentos, novo. Faço então a seleção. Primeiro que tudo temos ali um ginásio e uma sala de jogos. Isto equivale a uma sala. O mais importante é colocarem efetivamente um número de quartos correto, porque é a partir do número de quartos que o programa vai determinar o número de habitantes que temos em cada fração. Okay? Então temos aqui, vou colocar como salão, sala de jantar, revestimentos de paredes não temos nada, revestimento de pavimento. Então, para além da laje que eu introduzi, aquela laje térrea, nós podemos agora no próprio compartimento colocar mais camadas, ou seja, camadas de pavimento, neste caso está definido um mosaico cerâmico, e uma base de pavimentação, temos então um betão normal com 8 cm. Estas camadas criam-se e acrescentam-se exatamente da mesma forma como fazemos as paredes ou as lajes, ou seja, camada a camada. E depois temos então os revestimentos de teto, ou seja, estão criados aqui neste modelo 3 tipos de revestimentos, um teto falso com isolamento, um teto falso sem isolamento e um tipo 3 só reboco tradicional, ou seja, no caso do teto falso, editando, seria basicamente também a mesma coisa, ou seja, dizemos que temos um teto falso, damos a referência, dizemos então qual é a espessura da placa e no separador de isolamento dizemos qual é o tipo de isolamento que vamos ter nesta situação. E a partir daqui, como eu vou ter local climatizado, local climatizado, local climatizado e em cima também são locais úteis, não há necessidade de colocarmos aqui, então, isolamento. Então, para esta zona, nós vamos colocar um teto falso sem isolamento térmico. Passo a terminar, vou picar aqui, vou chamar isto de ginásio, vou picar aqui, vou chamar isto de sala de jogos, e no caso, se eu quisesse definir isto mesmo como um OV, é uma circulação, podia clicar no botão direito do rato, e a descrição, selecionava aqui corredor all, passo a aceitar, clico aqui e vou pôr aqui circulação. Okay? Pronto. Aqui vamos ter duas características diferentes, seja de compartimento, seja de teto falso. Se é uma zona não climatizada, logo vamos colocar um teto falso com isolamento. Então, botão direito do rato, descrição. Vamos aqui a restantes compartimentos. Escolhemos então garagem. Se eu quiser, se pretender, eu posso fixar um valor de B, ou seja, dizer que isto é um 0,85. E o programa iria usar este B no cálculo, caso eu não quisesse calcular pela norma, ou caso que eu não quisesse que o programa calculasse de forma automática.
aceitaria, clicava novamente no botão direito do rato e no revestimento de teto, eu vou colocar aqui teto falso, ou seja, agora com isolamento. Faço aceitar e primo aqui, eu vou chamar isto de garagem. E neste grupo estará tudo introduzido. Okay? Claro que faltaria a introdução dos pilares, mas isso já podemos ver no piso de cima. Sendo assim, vamos subir de piso. Subimos de piso, eu cancelo o comando de atribuição de novo compartimento e estes reflexos que vemos aqui, estes atracejados que vemos aqui, é apenas o reflexo que está introduzido no piso de baixo. Isso a qualquer altura pode ser apagado nesta opção que está aqui. Pronto. Esta introdução de dados pouco tem a ver com a introdução de dados do piso de baixo, a não ser a questão das paredes. Sendo assim, eu vou fazer uma cópia do que está introduzido em baixo e vamos adaptar. Então aqui obra, copiar grupo e copio o grupo do piso 0 e vou copiar tudo. Aparece-me aqui um aviso, a mensagem de erro no piso 0, porque temos aqui uma laje térrea, não é? E por baixo de uma laje térrea temos compartimentos, isso não é possível. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vir aqui a elementos, lajes, e vou editar as lajes. Venho à extremidade da laje, e ela em vez de ser um pavimento térreo, neste caso será uma laje entre pisos. E vamos dizer que é uma laje entre pisos tipo 1, pavimento intermédio. Fazemos aceitar. O aviso deixa de aparecer. Posteriormente, vou fazer então a iluminação destas paredes interiores, porque a configuração destas paredes interiores não tem a ver com as paredes interiores deste grupo. Então vamos a muros e divisões e vamos a apagar. Selecionamos as paredes interiores, apagamos, passa a dar erro nos compartimentos, vamos a compartimentos, apagar e os compartimentos também não fazem sentido aqui. A partir daqui, vamos fazer então umas pequenas adaptações, ou seja, esta minha parede exterior já não vem até aqui, ela vem e vai fazer este contorno. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dividir esta parede. Eu venho em elementos, muros e divisões e divido, ou seja, vou dividir esta parede aqui. Okay? Então, captura-me, continuo a ter ali, captura arquitetura ativa. Vou dividir esta parede, quer dizer que dividi esta parede nestes dois pedaços. Este pedaço de parede já não existe, logo vamos aqui, muros e divisões, apagar. E agora vou colocar o resto da parede que está por aqui. Seja, elementos, muros e divisões, parede exterior. Vai ser a minha parede de fachada, tipo 1, parede exterior, mas sem o tal talão. Faço aceitar, clico neste ponto e clico aqui. Então, esta parede já fez este contorno. Esta laje que está aqui, esta laje entre pisos, nesta zona daqui não é uma laje entre pisos, mas sim uma cobertura plana. Esta zona dá para o exterior. Então eu vou dividir a minha laje. Vou a elementos, laje, dividir, e agora vou selecionar este cantinho, vou selecionar este canto, vou selecionar aqui a extremidade, vou selecionar este ponto exterior e agora o botão direito do rato. E dividi esta laje. Esta passou a ser uma laje, esta passou a ser outra. Logo, eu posso vir a elementos, laje, editar, edito esta laje e agora defino não como uma laje entre pisos, mas sim uma cobertura plana. Não vou aqui considerar revestimento exterior, vou colocar só o pavimento intermédio também, ou neste caso pavimento intermédio sobre a entrada, e faço aceitar. Isto lá está, foram lajes que foram criadas previamente, mas a qualquer altura podem criar quantos tipos de lajes e paredes pretenderem. Sempre por, neste caso, camadas. E agora vou fazer a introdução do resto das paredes interiores. Como fiz em baixo. A parede interior, na parede interior, e vou começar a fazer a introdução das paredes. Vamos só fazer a introdução pela arquitetura e temos então as nossas paredes introduzidas. A partir daqui posso definir então os meus compartimentos. Iríamos a compartimento, novo, primeiro, sala, ou salão de jantar, revestimento de paredes nada, revestimento do pavimento, vamos manter os que já tínhamos, não ser igual em toda a moradia, no revestimento do teto, neste caso era reboco tradicional, não temos teto falso neste grupo. Terminava, dizia aqui então, sala de jantar, botão direito do rato, descrição, temos um WC, aqui, WC, botão direito do rato, descrição, corredor all, aqui, vou chamar isto all, botão direito do rato, descrição, cozinha, aceitar, e aqui, cozinha. Isto também será um local climatizado ao rumo, eu vou considerá-lo isto como um corredor all. Basta só escolher um destes que é para, não o quarto, obviamente,
mas algum destes, por exemplo, neste caso é perfeitamente correto, selecionar isto e dizermos que é arrumo, no caso de ser um compartimento climatizado. Então os compartimentos estão definidos. Neste momento o que está mal aqui são esta porta e estas janelas. Então, vou aqui a aberturas, vou apagar esta abertura, porque eu não vou ter aqui uma porta, e eu não tenho a necessidade de apagar este envidraçado que está aqui por ele ser mais pequenino do que o próprio envidraçado neste grupo. O envidraçado vai até aqui. Eu venho então aqui aos elementos aberturas, mover e pico aqui, pego na extremidade da minha janela e vou incrementá-la também até ali. Então tenho duas janelas já deste tamanho. Teria outra janela aqui e teria outra janela aqui com outras características. Bom, então neste caso, elementos, aberturas, caixaria, e neste caso vamos dizer que a minha janela tem 1 metro de altura e a altura ao parapeito é 0.9, 90 centímetros. E então poderia introduzir a minha janela daqui, aqui, e poderia introduzir esta janelinha também que eu tenho daqui, aqui. A partir daqui eu também tenho uma abertura. E esta abertura pode ser feita aqui, ou seja, elementos, lajes, aberturas em laje. E, neste caso, vou ficar capturando a arquitetura na extremidade da minha abertura e tenho uma abertura definida nesta zona. Aqui. A seguir, vamos mostrar como é que a envolvente está introduzida. Neste caso, se conseguem ver ali, isto é uma questão de render, temos ali a nossa abertura e temos então os nossos envidraçados aqui, com este já maior relativamente a este, as paredes interiores introduzidas e esta janela com uma altura também ao parapeito 0,90 e aquela também. Faltaria colocar aqui uma porta e as portas interiores também. Portas, de qualquer forma, já tínhamos visto, elementos, aberturas, porta, porta de madeira e a partir daqui ficar no início e no fim da porta, ficar no início e no fim da porta, e por aí fora. Ok? Bem. Neste caso poderíamos então subir do grupo. Mas antes disso, vou falar aqui um pouco sobre a questão dos pilares. Nós temos aqui um pilar e temos aqui outro pilar definido e teríamos aqui outro pilar de parede mineira e aqui outro pilar de parede mineira. O que nós devemos fazer relativamente aos pilares será basicamente isto, ou seja, vir aqui a elementos, muros de divisões, dividir. E vou dividir esta parede aqui e aqui. E iria dividir esta parede também aqui e aqui. O que quer dizer que eu agora posso editar estes pedaços em separado com o resto da parede. Então, iria editar este pedacinho de parede e ele já não seria a parede tipo 1, mas sim a parede tipo 2, PTP pilar viga. Okay? Retirava o talão, que não faria sentido, e aceitaria. E se eu tivesse então dividido vários pilares, o que eu poderia usar como comando para ser mais simples, em vez de andar a editar um a um, seria vir a elementos, muros e divisões, copiava esta parede e agora picava em todas as outras que eu tinha dividido. Neste caso só dividi esta, picava nesta, mas seria andar a picar em todas as paredes que dividi. Ou seja, se eu fosse agora a edição desta pequena parede, eu vejo que ela também já está como tipo 2 PTP pilar viga. Então a definição dos pilares em si aconselha-se a fazer efetivamente desta forma. Seguidamente vou então subir piso. Temos então o piso número 2. Posso também copiar este piso relativamente ao de baixo, ou seja, vir a obra, copiar grupo e copiar para o piso 1. Iríamos fazer outra vez também as nossas adaptações, ou seja, eu vou apagar as paredes interiores, vou apagar os compartimentos, esta parede já continua para aqui, ou seja, depois iria apagar esta parede e estas paredes prolongam-se até aquele exterior. É importante introduzirem todos os contornos do edifício. O programa vai calcular o sombreamento de forma automática, então é necessário que se movimente, ou seja, que se descreva toda a envolvente de forma correta. E então, neste caso, podemos vir aqui nas divisões, mover, eu posso mover esta parede daqui até aqui, posso mover esta parede daqui até aqui, esta parede então aqui e repetir para o lado de lá. Vou fazer a eliminação desta parede.
Vou prolongar então a minha parede daqui até ali. Okay? E posso então agora, em aberturas, com uma altura, vamos colocar aqui 2 metros por 0 de altura, colocar o envidraçado que faltava daqui até ali. Este pedaço de laje que está aqui, neste momento, ela não é uma cobertura plana, não é? Nós tínhamos copiado esta modelagem de piso e no piso de baixo definimos também que isto era uma cobertura plana. Da mesma forma, eu tenho que vir a laje, editava este pedaço de laje e dizia, esta laje não é uma cobertura plana, mas sim uma laje entre pisos e com a particularidade que é um paramento inferior exposto em intempérie. Okay? Ou seja, se eu visualizar aqui o 3D, nós temos que definir isto como um paramento inferior exposto em intempérie, certo? E agora, a qualquer altura, então, poderia fazer a introdução destas paredes, ou seja, vir a parede interior, fazer aceitar e a partir daqui seria basicamente repetir aquilo que tinha feito anteriormente e fazer a introdução das minhas paredes. Pronto. O importante seria, após a introdução destes dados, a colocação então correta, como tinha referido já algumas vezes, a introdução correta do número de quartos que nós vamos ter. Isso seria efetivamente dos dados mais importantes, além da correta definição dos compartimentos úteis e dos compartimentos não úteis. Mas essa definição é efetivamente necessária que seja correta, senão muita coisa vão ter errada no cálculo. E pronto, de qualquer forma, uma situação simples que o programa tem, é que o programa renomeia de forma automática, ou seja, se eu for a compartimentos novos, escolher quarto, manter as mesmas opções de procedimento de pavimento e de teto, que é o que neste caso vamos ter, definiríamos se eu chamasse isto quarto 1, a partir daqui bastaria clicar ali que ele automaticamente faz quarto 2, quarto 3, quarto 4 e por aí fora. E agora podia definir os restantes compartimentos. No caso das varandas, tínhamos elementos, lajes entre pisos, temos então tipo 4, varanda e picaríamos pelo exterior e novamente pelo exterior, sendo que o que faltaria para a introdução de dados neste caso era subir de piso, vir então a elementos, lajes, cobertura plana, não ter revestimento exterior neste caso, temos então a nossa cobertura exterior, iríamos aceitar e fazer então contorno exterior e a colocação aqui de uma claraboia, podemos vir então a elementos, perdão, aberturas, claraboia retangular, diria qual é que era a medida, 1 metro por 1 metro, de uma forma que podemos editar os vídeos também, podemos editar as claraboias, e a partir daqui introduzir esta claraboia. Ou seja, de uma forma assim rápida, temos então a introdução da nossa envolvente. Faltaria só ali a edição desta janela, esta janela era que se acaba, mas tendo este problema também não há problema nenhum. Bastaria-me vir este piso, elementos, aberturas, editava esta janela, dizia então que ela tinha 2 metros com 0 de altura, aceitava, e se fôssemos então a 3D teríamos a abertura já com a medida que pretenderíamos. Ok? Pronto. Relativamente ao cálculo, eu vou abrir aqui a obra que temos aqui já introduzida. Antes disso, só um pequeno à parte. A partir daqui, após a introdução dos dados, o que nós necessitamos fazer é a definição das frações autónomas. Em frações autónomas, nós vamos então a atribuir, ou neste caso, editar, criamos uma fração autónoma e ao criar essa fração autónoma temos que dar os valores dos sistemas de aquecimento. Okay? Vamos colocar então a porcentagem que esta caldeira funciona, neste caso é 100%, é apenas um equipamento. Rendimento de referência, os sistemas de arrefecimento, a mesma coisa, ou seja, se tivéssemos mais do que um, vamos colocando ali sempre mais, depois temos que dar qual é a porcentagem correspondente a cada uma delas. Sistemas de ventilação, temos que usar então a folha do NEC e colocar aqui os valores. Os sistemas de AQS, okay? Basicamente é tudo a mesma coisa e por fim, os sistemas de energia renovável, então em que colocaríamos aqui, dizemos qual era o tipo de sistema que temos e colocaríamos aqui o valor correspondente do sol termo. Após isto,
após a criação da tipologia da minha fração, viríamos a fração autónoma, atribuir, selecionávamos qual era e clicaríamos em todos os compartimentos de todos os pisos para dizermos que estes compartimentos, todos eles, pertencem a uma determinada fração. Agora sim, vou abrir então o cálculo RH. Neste caso, em parâmetros térmicos, eu vou deixar isto para já desativado, ou seja, vamos deixar isto desativado, eu vou calcular, são os módulos extra, depois podemos ver as diferenças. Bom, neste caso o programa já calculou, se algum elemento já não verificasse pelo menos requisitos mínimos, o programa assinalava que não verificava. Temos já ali algumas relações, ou seja, para o cálculo do sombreamento automático. Aqui temos então a superfície útil, superfície construída, aberturas em laje, volume, etc. de cada compartimento. Se quisesse pedir então visualizar as pontes térmicas, quando o programa agora por planta poderia mostrar então as PTLs calculadas. Passando o cursor temos então a ponte térmica no piso e aqui temos a ponte térmica no teto deste compartimento. Okay? Podemos então consultar qualquer uma das pontes térmicas que o programa calculou. A partir daqui, nas listagens, podemos retirar então uma listagem de complemento das existências do RH. O programa então gera a folha do regulamento. Pronto, e teremos então a ficha toda preenchida. Esta folha que o programa gerou pode ser imprimida diretamente, ou então pode ser exportada para PDF ou RTF ou DocX, se pretender fazer alguma alteração ou incrementar mais alguma coisa. Pode-se também gerar no programa o desempenho energético. Neste caso o programa vai fazer então a folha de desempenho energético com a descrição por extenso das paredes, dos elementos todos. Por aqui temos a descrição da parede e depois no final a classificação energética e a emissão de CO2. Temos também o cálculo da inércia térmica interior. Bom, o cálculo da inércia térmica discriminada, que é o resultado, bem como outra série de listagens que temos aqui que podemos ver a seguir. No caso de usarmos outros módulos, por exemplo, se nos parâmetros térmicos eu ativar a norma ISO 13370, cálculo do fator B segundo a norma e análise numérica de pontos térmicas lineares segundo o 10.211. Eu vou aceitar, eu vou a resultados, vou calcular novamente a obra e o programa agora vai assumir outras normas para o cálculo destes dados. Pronto, neste caso, se eu fosse, por exemplo, visualização das fontes térmicas novamente, estamos a usar então o módulo pontos térmicos por momentos finitos, vamos ter outro tipo de visualização. Ou seja, ao clicar aqui, já vemos que temos então a transmissência linear, salvo erro, o outro valor que estava a dar era 0,6, então com a norma dá 0,47, e ao clicar aqui temos então a justificação deste valor. Ou seja, temos então o modelo de cálculo gerado, com as camadas que estão em contacto umas com as outras, a tabela dos materiais, os termogramas, os isotermas e direção fluxo de calor, por fim, fluxo de calor no bordo analisado e os referentes valores. No caso da garagem, se eu passasse então aqui por cima, temos coeficiente de redução de temperatura B a 0,86. Este valor foi calculado. E se eu picar no compartimento em si,
para além de eu ter toda a descrição do que pertence a este compartimento, esta listagem depois também pode entrar no programa, tem então também a listagem do cálculo do fator B, ok? Pela norma. Ele estará aqui discriminado até ao valor final de 0,86. Para além disso, como tínhamos visto, nas próprias listagens podemos também tirar a descrição dos materiais e elementos construtivos, ou seja, o programa faz um apanhado das paredes, envidraçados e das lajes que temos introduzidas. Okay? Isto também, como todas as listagens, podem ser exportadas para qualquer um destes formatos. Bem como também podemos ter uma descrição das pontes térmicas lineares, como temos estas pontes, estas PTL calculadas pela norma, o programa faz uma tabelinha com o que é que foi considerado. Okay? Fechado com movimentos terras, fechado com movimentos terras, okay? Medição e o valor do U. Okay? Relativamente então a desenhos, ao clicarmos aqui, desenhos da obra, nós vemos nas listagens a seguir temos então a plota, podemos então gerar um desenho, neste caso vamos desenhar todos os pisos com a máscara, fazemos aceitar e o programa vai-me gerar uma série de desenhos onde eu preciso aqui de calcular novamente, desculpa, aqui a obra. Não é novamente o desenho. Agora, sem estar calculada, o programa não desenha desenvolvimentos. Como podemos ver aqui, temos então pavimento envolvente em contato com o exterior, o muro de envolvente em contato com o exterior, ou seja, o programa gera-vos estes desenhos, bem como o quadro. Okay? Estes desenhos que estão aqui podem ser depois exportados para o CAD, neste caso o periférico CAD-XF, podem ser todos os desenhos exportados num único ficheiro do CAD, com esta opção, ou então, caso o periférico esteja em impressora, podem mandar imprimir diretamente daqui. Para terminar, o próprio programa permite fazer uma exportação para um programa que foi criado, que é a exportação comprimento RH. Isto serve para, e abrindo o programa, já conseguirei mostrar-vos. Ou seja, para além do programa fazer o cálculo todo e fazer este apanhado todo de medições, etc., nós temos a possibilidade, caso por alguma razão não se concorde com algum valor de alguma coisa em particular, eu posso exportar então o cálculo que eu fiz no programa no Cipterm RH para este programa do comprimento RH. E aqui nós podemos fazer a edição de tudo o que foi calculado pelo programa. E estas alterações todas que eu for fazendo aqui, quando eu for para as fichas, o programa recalcula esta ficha. Ou seja, se eu não concordar com este valor do U, se na transferência de calor por ventilação eu quiser mudar, mas isto pronto, era simples mudar porque era igual numa outra opção. Mas, por exemplo, no envolvente exterior, os pavimentos enterrados, no caso não temos, paredes enterradas, pontes térmicas lineares, eu podia alterar qualquer uma delas. Os vãos ao parque exteriores também não tenho. Os vãos exteriores, podíamos alterar a envolvente interior, ou seja, todos estes valores podem ser editados no programa e quando passássemos aqui para a ficha era recalculada com os valores que acabaram de alterar. Okay? Então, ou seja, isto basicamente é quase uma folha de Excel daquilo que foi introduzido, uma folha de Excel onde nos permite, uma folha de Excel avançada, digamos assim, onde nos permite fazer a edição de qualquer um dos valores para o recálculo da ficha final. Okay? E pronto, como introdução e como visualização dos resultados de desenhos e listagens, seria isto.